Fala galera, está no ar mais um episódio do NPcast. Bom, você já sabe, o NPcast é um podcast criado com várias pessoas que eu me identifico muito e que fazem parte de uma trajetória muito importante. De alguma forma, essas pessoas agregaram algum valor na minha vida e eu quero trazer esse valor para a sua vida também. E eu não posso me esquecer de uma coisa que eu vou te pedir agora. Faz o seguinte, se você está assistindo isso através do YouTube, clica aqui no coraçãozinho, compartilha com seus amigos, deixa um comentário, porque eu tenho certeza que vai ser algo edificante para você. E se você tá escutando isso através do Spotify aí no seu carro, coloca aí no coraçãozinho, sabe por quê? Porque toda vez que sair um episódio novo, você vai ter uma nova informação do que está acontecendo na dinâmica do NPcast. Bom, eu tô com uma pessoa aqui que um dia eu conheci ela num formato, ela me entrevistando, e Deus tá me dando a oportunidade de entrevistar ela também. Ela é a mãe da Catarina, uma caiçara que dá orgulho para essa cidade. Ela foi criadora do projeto Revista, colunista da saúde e hoje host do podcast Fique Bem. Estou com ela, Cláudia Duarte. Que honra ter você aqui, menina. Um prazer, hein? Nossa, mas a honra é toda minha. E obrigada pela menina, né? Tá vendo? Só que ela já começa bem, né? Você vê que essa mulher aqui... Gente, eu vou falar pra vocês. O dia que eu pude ter a oportunidade de te conhecer, Cláudia, eu sempre falo isso, né? Eu fiquei olhando... E é uma pessoa tão viva, gente, de expressão, de energia, que é muito importante a gente ter perto. E eu fiquei pensando, qual é o momento da minha vida que eu vou encaixar no NPcast a história da Cláudia? E uma das coisas que eu acho muito legal, acompanhando você nas redes sociais, é que você teve uma tomada de decisões ao longo da sua vida que você mudou diversos cenários. Mesmo com essa questão de... né, você que vem dessa parte totalmente de revista, de televisão, de mídia, trabalhou em grandes emissoras, conhece muito bem o conceito de tudo isso, mas você sempre teve a capacidade de se reinventar e que muitas vezes as pessoas não têm a coragem para isso. Então eu queria que você se apresentasse primeiro, com muita calma, o espaço é teu. Neto, muito obrigada pela oportunidade. Eu adoro conversar com gente jovem, antenada, e você, para mim, é um talento. Agora, a minha vida profissional, ela passou por muitos anos de... Não é que eu digo zona de conforto, porque eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu sempre buscava novidades, mas eu tinha a mesma profissão, no sentido de jornalista raiz mesmo, né? Porque na época que eu me formei, por 20 anos, eu acho, não tinha o mundo digital. Então, era aquele formato antigo, jornal impresso, revista impressa, era totalmente diferente do mundo de hoje. Então, eu passei por muitos anos fazendo jornalismo do jeito que eu aprendi na faculdade, né? Você chegou a ser repórter, assim, essa que a gente chama de rua, né? Sim, sim, eu cheguei, eu fui estagiária, trabalhei no Jornal da Orla como estagiária, aí depois eu fui para a Tribuna, aí quando eu cheguei na Tribuna, eu não existia a AT Revista. Existia o AT Especial, que era uma página no formato mesmo standard de jornal mesmo, e nem sei se os jovens sabem o que é isso, né? Tabloides. É mesmo. Não, assim, pensando, que nem eu tô olhando, né? Hoje em dia é tudo virtual, né? Muitos não estão nem entendendo o que a gente tá falando, é verdade mesmo. É uma coisa, minha filha não conversa comigo. Então, era outra... Eu cheguei lá no jornal como uma... Eu entrei como editora já na Tribuna, mas eu era uma editora geral. Então, quando eu estava grávida, eu fiz polícia. Fiquei, acho que uns 6 meses fazendo polícia. Você? Eu fiz... Antigamente tinha a FEBEM, que era a Fundação Casa. Hoje em dia é a Fundação Casa. Então, eu fazia matéria com os internos, fazia matéria de incêndio. Isso você tava com o quê? 20? Acho que uns 20... Não, eu entrei na Tribuna com quase 30 já. Menina novinha fazendo tudo isso aí. Aí eu fazia matérias gerais, né? E fui editora de projetos especiais, enfim, fiz cadernos, fiz o Praia e Companhia, que era um projeto de verão. Como que eles faziam as pautas, assim? Tipo assim, hoje em dia, né, eu vejo quando a gente tá com algum repórter na rua, ou quando eu vou gravar, né, ele tem ali já o celular, hoje em dia é tudo pro cara, né? Porque ele anota tudo no bloco de nota rapidinho. Já manda. E como que era antigamente isso aí? Antigamente tinha uma pauteira, o jornal, acho que ainda tem. No jornal impresso que ainda existe da Tribuna, tem uma pauteira ou um pauteiro que chega às 5 horas da manhã. Eu trabalhei como pauteira também nos finais de semana, porque a gente revezava, né? Tinha rodízio, plantão. E aí você chega cedo, lê todos os jornais. Nossa, e aí você faz a pauta do dia. E aí quando os repórteres chegam, você faz uma reunião com eles e manda cada um para um lugar. Manda para a rua fazer matéria.
né? Que doideira. E o bom repórter, naquela época, era aquele que ia com uma pauta e eu voltava com duas. Né? Ia pra rua com uma coisa e descobria coisa no meio do caminho, né? Mais interessante. E era assim. Mas assim, eu não digo que o mundo tá pior ou melhor. Só mudou o formato. Eu acho que muita gente hoje em dia que vivia no anonimato, a internet descortinou algumas pessoas, Que legal né? ouvir isso. Que hoje em dia são até tem mais visibilidade do que um próprio grupo de comunicação, né? Eu ainda faço alguns trabalhos como colaboradora da Tribuna, mas a gente vê a força. Você vê até numa novela. A pessoa vê mais a novela ou vê mais o Instagram, o ali, né? Exatamente. Né? Exatamente. Hoje em dia, os atores da Globo não são mais tão famosos. E né? nem tão mais remunerado que nem antigamente. Exatamente. Né? Então, era tudo muito diferente. A pena que eu acho é que hoje em dia tem muita fake news, né? Por causa da rapidez da internet e também porque todo mundo virou pode jornalista. criar. Todo mundo pode criar. Tanto é que a minha profissão, infelizmente, não precisa nem mais de diploma. Hoje em dia, qualquer um pode ser jornalista, mesmo dentro de um grupo de comunicação. Ô, Cláudia, e assim, olhando você aqui, eu falo porque eu te sigo nas redes sociais, eu acho isso muito legal pelo seu estilo de vida e tal. Por que você não foi para São Paulo? Porque assim, se a gente for pensar, a jornada, a pessoa vai lá, faz a sua faculdade de jornalismo, se formou, e grandes amigos meus aqui de Santos que se formam em jornalismo, a primeira coisa que o cara quer pensar é ir para São Paulo ou Rio de Janeiro, mas você, tipo, insistiu aqui. Você vê como a vida se repete? Agora eu tô lembrando que a minha filha passou em 7 faculdades de medicina e eu fiz ela ficar aqui. Não deixei ir para São Paulo por enquanto. Ela vai na especialização. E o meu pai não deixou, na época, eu fazer faculdade em São Paulo. Vida se repete. Então, eu fiz faculdade em Santos e me formei aqui. E acabei tendo uma oportunidade de emprego no Jornal da Orla em Santos. Depois a vida veio e eu fui fazer o curso Abril. Na verdade, quando eu me formei, na faculdade mesmo, eles inscreviam a gente no curso Abril de jornalismo. E eu passei, fui eu e uma outra amiga, que era uma amiga, minha irmã, ela morreu já, mas morreu muito jovem, com 40 anos. Caramba. E a gente passou no curso Abril, eu fui para Abril. Mas eu gostava muito de Santos, e eu quis vir para cá, eu fiz o curso, comecei a trabalhar numa revista que chamava Manequim, que nem existe mais. E aí vim para cá e teve o convite da Tribuna. Aí logo depois que eu comecei a trabalhar, eu criei o projeto da T-Revista, que era uma revista de verdade encartada aos domingos no jornal, que foi um projeto que eu me inspirei no Globo, no Rio. Eu fui pro Rio, vi como é que eles trabalhavam e tal, só que a revista deles era papel jornal. E a minha era papel couché, era papel revista mesmo. E aí eu não parei de fazer revista, eu fazia como colaboradora. Então eu colaborava com algumas revistas da época, Revista Cláudia, Revista Nova, Revista Capricho, Revista Boa Forma, que é do tempo do Onça. Que doido isso, né? Então, eu escrevi para essas revistas como colaboradora, mas eu tinha minha carreira aqui. E aí, eu criei a T-Revista começou a ficar bem famosa. Bem famoso foi. E aí, começou a me consumir e eu fazia poucas matérias de freela, que a gente chamava, né? De colaboração. E eu fui muito feliz por quase 20 anos. E antes da revista acabar, que a revista acabou, não sei, acho que faz uns 4, 5 anos, eu saí da Tribuna. Eu não esperei o meu filho morrer. Porque era um filho, né? Um filho profissional. Eu saí porque a equipe foi diminuindo, tinha, umas 14, 15 pessoas, depois foi E o pra que você acredita que aconteceu, Cláudia? Eu acho que o impresso vive uma fase muito dramática. Hoje em dia, acho que ninguém lê quase, né? Muito pouca gente lê jornal de mão mesmo. E mesmo hoje que eu tenho uma página de saúde no jornal impresso, as pessoas leem online, né? Agora, porque, olhando tem isso, né? Cara, assim, é muito doido, né? Ele fez... É como o empreendedorismo, eu sempre falo, né? Ele é uma onda e ele vai se repetindo e ciclos novos vão chegar. Mas... E por que no caso você, Cláudia, com toda a experiência da T-Revista, se a gente for olhar e tal, você partiu para a área da saúde? O que você determina como se fosse, cara, eu olhei para isso e era o que me encantava? Porque assim, no T-Revista a gente tinha bastante informação, mas muito mais coisas sociais, assim, coisas direcionais da cidade. Então, eu fui colunista social na Tribuna também durante 5 anos, mas a T-Revista era uma revista da família. Perfeito. Que tinha sempre uma grande entrevista, que podia ser com um economista, um médico, enfim, de várias áreas de atuação. Tinha comportamento, tinha moda, beleza, decoração, saúde. Bem-estar. Sim. E eu sempre gostei de saúde, mas eu editava a revista inteira. Então, eu conhecia a dinâmica da revista, pautava as pessoas, a gente tinha reunião, enfim. Mas eu sempre me identifiquei. Tanto é que eu fiz vários cursos no Einstein de
pós em saúde. Que legal Jornalismo em isso saúde. aí, cara. Então, eu fiz vários cursos lá de jornalismo em saúde, no Einstein, desde nova isso. E eu sempre gostei dessa área. Sempre li muito, até os médicos brincam que eu sou como se fosse uma residente. Eu leio então, sua muito. filha tá nesse caminho. Ela seguiu esse caminho da medicina, né? Mas eu sempre gostei da informação, né? De projetos que levassem qualidade de vida, saúde. E não só saúde e doença, mas saúde na forma de você se relacionar com as pessoas, se relacionar com o seu parceiro e até com a própria casa em que você vive, né? Perfeito. A saúde é muito ampla, o bem-estar, né? Não é simplesmente você falar de saúde, quando você repara, você só fala só de talvez tomar um medicamento. Mas não, o jeito que você atua com vida também diz sobre a sua saúde, né? E aí, aproveitando essa deixa, com uma mulher muito experiente, com uma filha de 18 anos e que fala de saúde em colunas sociais, o que você vê quando a gente pega hoje uma geração que tá aprisionada nas redes sociais, e aí a gente fosse levar isso pro lado saúde? Como que a gente poderia identificar? Porque assim, você tem uma especialidade muito inteligente na parte de reportagem, de matérias, de induzir uma matéria com qualidade. Você também tem um vasto conhecimento na parte de saúde, e a gente vê hoje tanta gente aprisionada numa rede social machucada com comparativos. Como que você poderia trazer dentro da sua experiência de vida isso daqui, Clau? Eu acho que isso não é um problema só das crianças e dos adolescentes, é um problema também dos adultos, porque a gente se pega, às vezes na nossa casa, a gente se pega, às vezes eu no meu celular, meu marido no dele, minha filha no dela. Então, às vezes a gente tem que fazer um esforço para poder se conectar, porque a gente se conecta o tempo todo no Instagram, nas redes sociais, no WhatsApp, mas a gente demora para se conectar até com a pessoa que está do teu lado, né? Então, isso é um trabalho diário, porque a gente tem aquele vício na dopamina, de querer ver novidades o tempo todo. E eu estava lendo uma pesquisa ontem, inclusive, que fala que foi uma pesquisa no Reino Unido, que fala que os adolescentes, 47% desses adolescentes entrevistados, eles não queriam que tivesse um toque de recolher nas redes sociais após as 10 da noite. Ou seja, eles estão cansados, entendeu? Eles mesmos já estão machucados. E eles não querem perder nada. Então, eles queriam que tivesse um toque de recolher, porque aí ninguém ia ficar online e eles não iam perder nada. Assim, eu estou porque tem gente na rede social. Claro, se não tivesse, eu não estaria. Eles querem ver o que o outro está fazendo, querem ver o que o outro está postando, querem ver o que o outro está fazendo. Mas eles estão cansados, né? Porque eles se privam do sono, eles se privam de fazer outras coisas. E, inclusive, minha filha falou, nossa, mãe, às vezes eu fico até com um pouco de saudade da pandemia. Eu falei, que horror, morreu tanta gente. E ela falou, mas a gente ficava mais junto, ficava mais em casa. Isso, né? Não, eu peguei um caso, hoje a gente tá atuando na frente da liderança da adolescência da igreja, e um menino de 17 anos, ele falou pra mim assim, Neto, eu preciso conversar com você. Eu falei, o quê? Eu tô tão cansado. Eu falei, você tá cansado por quê, filho? Ele falou assim, porque eu fico acordado de madrugada. Eu falei, por que você fica acordado de madrugada? Olha que doido isso. Ele falou que ele tá conversando com uma menina online e ela não consegue dormir. Então, os dois ficam acordados de madrugada no telefone. Companhia. Tu acredita isso aí? Eu falei assim, tá, e teu rendimento na escola? Ele falou, obviamente, né? Minhas notas estão ruins e tal. Mas aí você entende que falar de saúde... entra assim essa parte do psicológico, da atuação como bem-estar em casa, entender bem. E você entende que hoje, como uma colunista da saúde, as pessoas param para procurar esse tipo de informação ou não? Como que tá esse público hoje? Sim, eu acho que eu faço matéria direto sobre isso. E eu acho que as pessoas, além da privação de sono, até da privação de você socializar, porque tem adolescente hoje em dia que deixa de sair para ficar no telefone, né? Total. A minha filha adora sair, mas tem alguns adolescentes que preferem viver dentro do quarto, né? E isso daí é um círculo vicioso, mas eu acredito que não é um caminho sem volta. Eu acredito que as pessoas estão se ajustando. Perfeito. Porque teve aquele boom. Perfeito. E agora as pessoas estão se ajustando e estão vendo, não posso viver assim o tempo todo conectada, né? E não é só a questão da falta de sono, que nem eu estava falando. É a questão também da comparação. A melhor festa é aquela que você não foi, né? Você tá em casa olhando e fala, caramba, eu não tô aí, né? E comparação também, porque ninguém se coloca... Eu não vou postar a batida, tá? Eu vou dar uma maquiada, um filtro, entendeu? Então fica a comparação, principalmente para os jovens que ainda não têm tanta maturidade e nem aquela expertise de saber
ele não é assim no dia a dia. Exato. Ele não acorda assim. Exato. Então, o adolescente sempre vai se achar mais feio, mais com a vida mais não tão boa E o quanto a do comparativo outro. machuca muito as pessoas, né? Porque você precisa entrar numa linha de vida que não é a sua. Sim. E isso machuca muito. Mas se a gente for voltar na Cláudia, onde estava ali vivendo aqueles 20 anos, tem algo que você fala assim, cara, isso daqui foi uma época muito top da minha vida falando de jornalismo. Que época seria, Cláudia? Então, essa época da T-Revista, essa época do jornal mesmo, em que o jornalismo era valorizado, eu sinto saudades, porque o jornalismo é uma profissão, que a gente tem formação acadêmica e que a gente sabe fazer. Porque quando você faz uma matéria, você apura os fatos. Você não joga ali o que chega no seu ouvido. Você apura um lado, o outro da moeda. Você ouve os dois lados, né? Você não ouve um lado só e escreve. Você não recebe uma notícia numa ligação. Você apura aquela notícia. Então, a gente tem que trabalhar a informação para você passar, porque é uma responsabilidade muito grande, né? E hoje em dia, tudo é jogado na internet. E mesmo nos portais, nos sites que são informativos de comunicação, a pessoa às vezes coloca uma notícia e depois ela muda. Então, quem pegou a primeira versão... Já tá com uma interpretação. Já tá com um negócio distorcido. Então, eu sinto falta da notícia apurada, da informação realmente trabalhada. Porque também o jornalista, antigamente, ele não dava opinião de nada. Ele só transmitia a notícia para uma linguagem acessível para o leitor. Então, eu transformava, vamos por um médico. O médico fala numa linguagem mediquês, que a gente fala, né? Uma linguagem mais difícil, e a gente que trabalha com isso e tem esse treinamento passa por uma linguagem acessível que vai entender sua avó, sua funcionária, né? Então, a gente tem esse trabalho de transformar a informação por uma linguagem acessível. O jornalista não dá notícia, e hoje em dia todo mundo dá notícia. E aí essa galera da internet, eles meio que até eles acabaram trazendo um novo vício pro jornalista. Porque o jornalista agora, ele tá com preguiça de apurar. Sim, ele recebe e já repassa. O jornalista de hoje não é igual. E é isso que eu sinto um pouco de falta. Porque o jornalista que sai da faculdade hoje, ele já tá digitalizado. Né? Ele já nasceu digitalizado. É verdade. Né? Minha filha não sabe. Acho que ela nunca pegou um jornal impresso na mão. É verdade. O cheiro, né? E você quer mostrar, cheirinho. Mas ela não tem interesse, porque é muito arcaico. E eu não vou chegar pra minha filha e falar, na minha época. Porque se eu falo isso, já colocou um bloqueio do tamanho do mundo, né? Já não vai funcionar pra mim mais. Eu não quero, mãe. Na sua época, hoje é outra época. Então eu vou funcionar na minha, né? E o que você acredita daquela época que você tá trazendo cada vez mais pra sua coluna, pro podcast hoje que você atua? Você fala assim, cara, era uma linha que eu trazia e eu sei que faz sentido para esse novo momento. Então, eu não mudei a apuração. A única coisa que eu faço, hoje em dia, na minha página de saúde do jornal, é que eu entrevisto muita gente por telefone e por WhatsApp, porque as pessoas também não querem mais marcar um horário para receber. Antigamente, eu ia para São Paulo, no Einstein, no Círio, marcava um horário, ficava conversando com o médico, gravava tudo, depois vinha, decupava a fita, que era fita. Nossa, era fita. Então, era uma coisa que eu acho que prejudica um pouco, porque é diferente eu estar aqui conversando com você e eu falar pelo WhatsApp. Tem coisas que não vão ter... E às vezes, interpretação, né? Exatamente. Às vezes eu mando umas perguntas e ele me responde. É diferente de eu estar conversando com ele, porque às vezes, baseado numa resposta dele, eu vou ter outra pergunta que não estava programada. Perfeito. Então, você não apura de uma forma 100%, mas tudo é informação. Então, eu continuo apurando a notícia e dando informações que eu acho que são agregadoras, produtivas. Eu não trabalho com fofoca, né? Não trabalho com o que chega... eu não quero a audiência. Eu sou feliz tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, assim, para mim, se tem o seguidor... Claro que se eu estivesse me formando hoje, eu ia precisar do meu ganha-pão e eu não ia ter ainda o nome que eu tenho, mas o que eu gosto mesmo é de transformar, ter algum impacto de alguma forma na qualidade de vida das pessoas. E hoje as influenciadoras, né, elas precisam ter um ganha-pão delas, então muitas vezes elas divulgam aquilo que elas ganham, que são pagas para isso. Então eu acho que hoje em dia as pessoas também estão entendendo isso, porque antigamente tudo que a pessoa que você admira e segue
colocava, você falava, vou comprar também. E hoje as pessoas entenderam que não é assim, né? Que tem alguma coisa que aquela pessoa tá fazendo ali por uma propaganda para ganhar algo e que não necessariamente você precisa comprar. Exatamente. E eu acho que muita gente ainda coloca que é publi, né? Muita gente ainda coloca. E Cláudia, nesse formato de jornalismo, uma vida corrida pra cima, mas não saiu de Santos ainda bem. Até porque senão talvez eu não estaria falando com você aqui hoje. Mas como que foi a Cláudia mãe? Nessa jornada, assim, porque você teve o desafio de fazer a faculdade, aí você vai para um trabalho intenso, aí você mergulha nessa parte profissional, mas e a Cláudia mãe? Eu adiei a maternidade em função do trabalho, fui mãe com 39 anos, né? Eu já tenho 56, então assim, a minha filha nasceu, eu tinha quase 40. Então, eu fui uma mãe velha, né? No sentido que eu tinha amigas que tinham um filho com 20 e poucos, 30. E eu adiei muito porque eu achava que não era o momento. Mas depois eu fui uma mãe muito presente. Eu acho que em termos de qualidade de tempo, né? Eu trabalhava muito, mas os momentos que eu ficava com ela, apesar de ser uma mãe muito preocupada, e ela fala isso até hoje, que eu sou muito preocupada, mas a mãe, tá certo, a mãe é preocupada. Mas a mãe é preocupada porque aquela mãe que não liga pra nada e não é chata... tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Exatamente, porque o jovem, ele não tem ainda... a parte neurológica do jovem, ela só é formada com mais de 21 anos. Então, a minha filha, com 18, que fez 18 agora, ela ainda não tem toda a parte neurológica pronta. E ela não tem medo de nada, né? Tem uns que têm medo demais. E ela não tem medo de nada. Ela acha, não pega nada, mãe. Eu falo, não pode falar. Ô, Catarina, cuidado, pra andar de Uber, cuidado. Né? Porque tem uma fase que eles querem voar. Fazer tudo, é isso aí. E você tem que ceder em alguma coisa, porque senão vai ter uma revolta muito grande contra você. E aí começa a fazer muito longe. Tem que ser o equilíbrio. Você tem que permitir algumas coisas para você não perder a confiança, você não começa a fazer coisa escondido. E ao mesmo tempo você tem que explicar, né? E não dá para fazer palestra, que eles falam, né? Se você começa a explicar muito... Senta aqui que eu preciso conversar com você, já dá uma tristeza. Então você tem que tentar editar, né? Jornalisticamente falando, editar o que você quer falar. E nem sempre você consegue. Porque às vezes você quer dar um sermão mesmo, né? Porque você tá desesperado vendo que seu filho vai quebrar a cara. Trazer informação da maior clareza possível, né? Porque você fala, poxa, vai quebrar a cara. Mas é assim, você faz a sua parte. Com 18 anos, ela já pode ser mãe, né? Então, eu já fiz o basicão e agora eu dou uns ajustes, né? Eu trago essa vertente, assim, muito porque eu tenho uma filha de 3 anos, né? A Maria Joana. Então... 3 anos? 3 aninhos. Mas você falou uma coisa muito verdade. Muitas pessoas acabam atrasando de ser mãe por conta da sua jornada de trabalho. E muitas também têm muito cedo, mas acabam atrapalhando o seu futuro profissional. Porque brecam aquele momento. Brecam aquele momento. Você teve uma jornada boa, porque você conseguiu viver bem a sua estação profissional, a ponto que agora você consegue desfrutar e desfrutou muito bem do tempo com a sua filha. Sim, eu tive sorte, porque eu vivi intensamente o meu trabalho, cheguei numa posição que eu queria aqui na minha cidade, e aí depois eu consegui desacelerar ainda com saúde, né? Eu casei de novo, o meu marido não é o pai da minha filha, é o Roberto, mas é como se fosse, ele é um querido, trata a minha filha como filha, e ela tem o pai, mas o pai é muito doente, acamado, então ele teve a filha tarde, mas ele não conseguiu aproveitar, né? Ele é super presente no sentido emocional, financeiro, mas ele não consegue viajar com ela, não consegue sair. Entendi. Então, é um risco, né? É uma linha muito tênue, né? Sim. Se a gente for pensar. É que, graças a Deus, eu tenho saúde, eu viajo com ela, eu aproveito. E hoje, se eu tivesse aquela rotina que eu tinha de sair meia-noite do jornal, porque era a minha rotina. Sério? Você, entrava muito cedinho? Não, cedinho não, porque o jornalista, ele não trabalha muito cedo. Ele trabalha assim, 11, meio-dia, e às vezes, quando eu não estava na pauta, né? Porque na revista eu tinha uma flexibilidade, porque era semanal. Eu fazia a pauta no fim de semana, que era meu plantão. Então, quando o pessoal vinha com as matérias à rua para eu editar, já era mais tarde. Então, eu ficava editando e aí ia embora tarde. Mas de manhã eu fazia minha ginástica, ficava um pouco em casa. Depois eu ia pro jornal, mas aí não tem hora para sair, né? E aí eu trabalhava Natal, ou era Natal ou era Ano Novo. Carnaval sempre. Porque o jornal sai todo dia. E eu ficava na revista, mas nos feriados a gente fazia a escala, né? Do plantão. Então, hoje, a minha ideia era sair dessa vida louca com 55 anos. Eu saí com 49.
Eu abreviei porque teve essa mudança no mundo. Então, agora eu tenho... Por exemplo, eu faço podcast, que é uma coisa nova, né? É verdade. Eu participo de grupos de empreendedoras. No Instagram. Isso, Tá meu bem Instagram. Então, assim, eu dou uma... O meu Instagram, eu poderia trabalhar mais, mas eu me permito não fazer algumas coisas que eu não me identifico, entendeu? Que sensacional. Porque, graças a Deus, eu não vivo disso exclusivamente. Sabe o que eu vejo com isso? Trazendo para o planejamento financeiro, que é meu universo, é a liberdade. Sim. Você escolher o que você aceita ou não é a liberdade. Às vezes não é sobre o recurso financeiro, às vezes não. Mas tem pessoas que vão fazendo tudo para poder ter alguma coisa e acaba tendo que aceitar coisas que não se encaixa à sua cultura, ao seu modo de pensar, né? Às vezes não precisa nem falar de ético, mas da maneira de pensar. E não, hoje você, graças a Deus, fez tanto por uma jornada de tempo que hoje você se permite escolher o que faz sentido colocar nas suas redes sociais ou não. Porque tem que se identificar comigo. E o que eu coloco mesmo, até publis ou mesmo alguma marca que eu me associo, é porque realmente eu gosto e uso. Então, porque no começo... Eu tive um período meio de transição que eu fiquei meio perdida. E aí as pessoas falavam, vamos fazer uma parceria, tal. E aí depois eu falei, não, gente, isso aí pra mim é uma prostituição, no sentido de você vender um negócio que você não acha que é bacana. Então aí eu comecei a me ajustar e foi nessa fase que eu fui me reinventando e moldando a Cláudia desse momento, né? Desse mundo moderno. E aí eu fui vendo o que eu queria, o que eu não queria. E hoje é tudo muito volátil, né? Passa tudo muito rápido. A Catarina vendo essa mãe dentro de casa, que fala bem pra caramba, apareceu em tudo que você imaginar, televisão, revista, ela é assim também? Não, ela é low profile, ela não posta nada. Você tá brincando? Ela não posta nada. É mesmo? E às vezes ela ainda briga comigo, fala, pessoas da sua idade deviam ser proibidas de postar. Não, deixa tua mãe, pelo amor de Deus, deixa ela manter isso aqui. Então, Caramba, sério? Ela não posta nada, e ela é muito reservada, ela gosta da medicina mesmo. Ela fica assistindo filme de cirurgia, ela quer cirurgia. Eu falo assim, que nem meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles são pastores, e a única coisa que eu aprendi a fazer, eu acredito, é falar, vendo eles falando em público. Então é uma coisa que eu levei comigo. Mas é por isso que eu te perguntei, porque, por exemplo, veio numa mãe dessa, que fala, que compartilha, que tá sempre na frente de câmeras, e aí você tem alguém dentro de casa que não, que foi mais quietinho. Eu acho que ela é reservada, mas ela é articulada. Então, quando ela fala, por exemplo, agora começaram os trabalhos, né? Tinha na escola também, mas ela ia muito bem nos trabalhos, porque às vezes a criança fica mais tímida, né? E eu acho que eu sempre conversei com ela e sempre colocava um microfone na frente dela, sabe? Eu faço isso com a minha filha, Jesus amado, Cláudia. E hoje em dia eles têm essa facilidade. Cláudia, brincadeira. A Maria foi... Agora, hoje é quinta. Na terça-feira, eu fui com ela no Praia Mar e ela falou assim, pai... Eu queria comprar um brinquedo novo. Eu falei, não, filha, mas não tem nem teu aniversário, vai comprar brinquedo pra quê? Não, eu falei, se a gente passar na frente de uma loja de brinquedos, eu vou pensar o que a gente vai fazer. Aí ela, daquele jeitinho dela espertinha, 3 aninhos, foi me puxando, entrou na lojinha de brinquedo. Aí ela falou assim, eu vou comprar uma coisa pra fazer igual você. Aí eu falei, beleza, sabe que ela foi buscar um microfone. Mas é impressionante. Acredita? Não, é uma das coisas... Não, vocês dão risada? Que ela Minha filha tinha também um microfone. Doido. Porque a criança é isso, ela se espelha na gente. Né? E por mais que ela siga outros caminhos, ela tem essa referência. Ela sempre vai ter você como referência. Que bom, né? Porque você sabe lidar com dinheiro, eu não. Cláudio, não fala um negócio desse. Eu sei no sentido assim... Mas eu não tenho essa expertise que você tem. Isso aí é pra poucos, viu? Mas médico, então, eu acho que você devia assessorar vários, porque... Pra tu ter uma noção, esse próximo final de semana agora vão ter... Pra você que tá em casa assistindo esse podcast, não sei que data você tá vendo, talvez não seja na data que eu tô falando, mas a data aqui pra gente, aqui que a gente tá hoje, amanhã e sábado vai ter uma convenção de pediatras e eu vou lá falar de educação financeira. Tá vendo? Médico é péssimo. É horrível. De maneira geral, eles não sabem lidar com dinheiro. Isso tinha que ser uma matéria com certeza. Sim, eu até liguei pra faculdade dela e eu falei, escuta, eu sou super amiga do dono da faculdade, eu falei, tem que ter alguma coisa financeira, porque eles só aprendem a tratar de pessoas. Né? E aí o médico fica esgotado, mais ou menos, porque o médico, eu falo pra minha filha direto isso, mas é que ela ainda tá noutra fase, ela tá na fase de absorver conhecimento. Mas o médico, ele tem que aprender a lidar com o dinheiro dele, porque senão ele se mata. E ele é vítima de borderline. Os médicos, eles... acabam fazendo tanto... eu quero fazer uma viagem, então eu vou fazer plantão. Eu falo isso assim. Quando eu atendo os médicos, eu falo assim...
eles compram coisas baseadas nos plantões e não no recurso que eles têm. Isso é, eu vou comprar um iPhone, é 12 mil reais. Então eu já sei que eu tenho que fazer 12 plantões. Então. E aí encaixa num mês que o cara não tá nem saudável pra fazer isso, nem mentalmente, às vezes nem fisicamente. E o médico gestor, ele não. Ele consegue fazer com que o dinheiro trabalhe para ele, que é o né? segredo. E ainda trazendo para essa profissão, então você, médico que está assistindo, já fique atento. Trazendo para essa profissão em específico, o que você vai levar talvez uma jornada de 40 anos, como a gente fala de um formato de financeiro até bom, de recurso para recebimento, se você tiver um bom planejamento para isso, no que você acredita que você ia levar 30 anos para construir, você constrói em 10. Exatamente. E aí sim você vive essa liberdade. E aí você... Porque o médico é um profissional muito sozinho, né? Porque você confia no seu médico. Aí o dia que você passar, você vai querer o assistente? Você vai querer o cara que trabalha na clínica com ele? Então é uma profissão ingrata, né? Porque a minha revista que eu fazia, se eu fosse viajar, e meu pai sempre falou isso pra mim, o bom líder, o bom editor é aquele que sai de cena e tudo continua funcionando. É isso aí, né? É isso aí. Então eu viajava e minha equipe ficava lá. Agora, o médico, ele é um profissional que ele precisa pôr a mão na massa, né? Ele precisa estar lá. E aí você pensa, como que vai ser a sua vida saudável social, saudável familiar, Exatamente. se você estiver preso a só isso, né? Mas de qualquer forma, é um negócio muito interessante da gente olhar. Pra caso Catarina, então já fique atento que se você precisa ter um planejamento financeiro, tem um cara bom pra você aí. Olha, eu indico mesmo, porque você é muito bom e você sabe que eu aprendo te assistindo, porque eu não sei lidar aquele dia da loja. A gente tava numa loja, inclusive, gente, eu vou até fazer uma propaganda agora, eu estava na Aramis, que eu vou mandar um grande abraço pro Rodrigo, que ele tá... Sem brincadeira, esse cara, meu Deus, que tá abrindo de porta é uma brincadeira pra gente. E eu tava lá na Aramis, e aí a Cláudia tava lá também, mas eu tava conversando com a minha esposa sobre um assunto X. E o Rodrigo tava me colocando um monte de camisa pra eu comprar. E tal, eu falei assim, cara, isso daqui precisa estar no meu planejamento financeiro. Quando eu falei isso, aí você virou na hora. Porque eu me interesso, entendeu? Eu nem tinha visto que você tava na loja, e aí eu virei, porque eu falei, meu Deus, falou em financeiro... Eu estudo isso, que porque legal. é uma coisa que eu não tinha essa cultura. E os meus pais, eu era filha única, então eles não me ensinaram muito. Agora eu tô tentando fazer com que a Catarina entenda, isso, né? Eu tô dando mesada. Que legal. Aí ela fala pra mim, deposita, porque ela acha que Pix parece que tem infinito, né? Eu sei essa sensação. Aí eu falo pra ela, olha, você vai ter que administrar esse valor, né? No mês todo. Eu só vou te dar dinheiro agora no outro mês. Então, assim, no primeiro mês, no segundo, eu dei uma cedida, porque ela tinha que acostumar com esse novo formato. É uma adaptação. Porque tá acostumada, preciso disso, preciso daquilo. E aí vai vendo, vai indo, e o céu é o limite, né? E olha que legal isso que você tá falando. Hoje, a Catarina passando por esse formato de reeducação, mas é uma causa tão grande isso, que o meu pai e minha mãe, eles precisam dessa reeducação também. Porque muitas vezes eu tô durante o dia, minha mãe fala, né, tu consegue fazer um Pix aqui? Eu falo, nossa, parece que tem uma conta que, gente... É infinita. Não, é zero infinito. E não, na verdade, tem que ter essa reeducação. Olha, pai, eu tenho que ter isso aqui, pode ser? Pode. E é tudo uma questão, acredito, de... Eu falo ainda, não sei quanto tempo vai levar para isso acontecer, né? Eu não sei se eu vou ver isso em vida 100%, mas que é uma necessidade básica para todas as pessoas entenderem como lidar com seus recursos é um absurdo, né? Nossa, eu tenho uma profissão com mais de 30 anos de carreira. Se eu, desde o início, tivesse essa educação para guardar um pouquinho, nossa, é que eu tinha aquele negócio de... Eu sempre gostei de comprar roupa, bolsa, tal. Então, mulher, né? Isso é verdade. A gente vai gastando. E eu falo pra ela, você ganhou um presente. Vai, agora ela fez aniversário. O avô deu, o pai deu. Aí eu falei, você pode comprar um presente com o dinheiro que seu pai deu, mas você pega 20%, nem que seja 10%, claro. e guarda um pouquinho. Catarina, escute sua mãe, pelo amor de Deus. É esse o segredo. Eu fiz isso durante 10 anos, eu comecei em 2015, a gente tá em 2025, agora 10 anos fazendo desse formato. E foi assim. E a pessoa pensa, mas você guardou muito, porque pelo estilo de vida que você tem hoje, parece que você tá, nossa... Mas não, eu comecei com R$150. Isso é incrível, essa tua história é demais. Né? Não, é uma das coisas mais doidas. R$150, o outro mês foi R$150. Eu fazia Uber de tarde e de noite para poder guardar esses R$150. Até o momento que o recurso que entrava de juros era maior do que eu tinha. Você vê? E aí eu falei, cara, isso daqui é o segredo. E aí eu comecei a fazer isso repetidas vezes. Óbvio, né? Hoje num cenário de empreendedor aqui na cidade, eu
invisto em outras coisas, coloco recursos em outras coisas, mas dentro de um planejamento. Em que você investe? Agora a jornalista que vai perguntar. Agora, quando ela tá nessa posição, agora o instinto dela já... Hoje, assim, que nem eu tenho aqui a NP Company, então se tornou uma companhia. Antigamente era só planejamento financeiro. Até a época que eu fui conversar com você lá no podcast, era só planejamento financeiro para CPF. Agora nós temos a NP Empresa, que atua com planejamento financeiro para empresa, porque tem muito empresário que recebe seu dinheiro, mas mistura CPF com CNPJ. Isso é... Água, que nem água. Aí a gente começou também a atuar com a linha de consórcio, seguro de vida, seguro de carro, plano de saúde. Olha que legal. Porque é um ecossistema de um 360 de uma vida. Porque assim, ó, como eu falei, você concorda que consórcio todo mundo faz, seguro todo mundo tem, planejamento financeiro também pode até ter. A diferença que eu acredito que é esse negócio que eu tenho investido com muito peso mesmo, é porque a gente olha muito pra vida. Porque, assim, as histórias de todo mundo que trabalham aqui, se as histórias de quem trabalha comigo não for transformada, é impossível a gente transformar quem tá lá fora. Sim. Então, elas começam um dia fazendo um planejamento financeiro comigo. E aí, elas têm a possibilidade de estar trabalhando comigo. Então, o que eu invisto hoje? Muito falando de empresas, na companhia toda no geral. Hoje, eu sou sócio também do Bistrô 14, ali que tem ali na Tolentino, que bacana. É bem legal. Agora a gente tá mudando, vai para uma nova fase. Em breve eu vou falar disso aqui no podcast, que vai para Ana Costa. Eu também tenho uma loja de roupa de criança. Olha só, é um empreendedor. Sabe por que eu fiz isso? Vou te contar agora pra você entender a cabeça do empreendedor, do planejador financeiro. Para eu falar com o cliente, o que meu cliente vai pedir? Café. Então eu pensei, caramba, eu tava gastando muito dinheiro com café na rua. Eu falei, nada melhor do que eu me tornar sócio de um lugar que venda café. Eu levo o meu cliente lá e esse retorno vai voltar pro meu caixa. Então eu volto pro 0 a 0 de novo desse custo na rua. Olha que certinho. E eu tenho uma filha de 3 anos. E quando ela fez o 2º ano de vida dela, eu fui no aniversário dela, né? Eu tava no aniversário da Maria, e vi todo mundo entrando com uma sacolinha de roupa de criança. E eu pensei assim, cara, minha filha vai fazer aniversário, eu acredito, até os 200 anos dela. Mas pelo menos nessa fase de criança, até os 8. Então, se eu tenho uma loja de roupa e esse senso de comunidade, a escola que ela compra, consegue comprar, todos os aniversários dela são pagos somente com isso. E aí eu falei, vou montar uma loja de roupa de criança. E montei, que é a Le Marie, uma loja de roupa de criança. Onde é essa loja? Ela é uma loja que você consegue comprar muito online, mas ela fica aqui num prédio na Conselheiro Nébias. Então é uma loja fechadinha, de um ticket médio pra cima, mas é com a ideia 100% disso. Eu falei pra minha esposa, eu não quero 1 centavo desse dinheiro, entregue tudo de volta pra Maria anualmente. Porque tá tudo certo. E ela que cuida da loja? A minha esposa faz a frente da loja, junto com a sócia dela hoje, e eu faço só o financeiro. Obviamente, né? Que eu tenho que cuidar dessa parte. Mas a ideia financeira não é que esse recurso venha pra mim. Mas a minha filha, ela tá criando uma aposentadoria dela que ela nem imagina. Sim, muito legal. Entendeu? Isso é por quê? Mas é que você é visionário, né? Não é todo mundo que tem esse... Claro, eu percebo que eu preciso fazer isso também. Porque a gente tem as ideias e você tem a ideia, você é visionário e você viabiliza. Né? Sabe por quê? Assim, ó, é que também tudo depende muito, eu acho que, eu sempre falo isso nas palestras, né? Você pegava a palavra risco e arrancar o S, que palavra fica? Rico. Mas que risco que você quer correr, né? Existem riscos que eu posso perder tudo, e existem uns que eu vou falar assim, cara, eu até aceito me permitir conhecer isso. Um exemplo. Você concorda que eu conversar com você hoje, você corre um risco do que eu vou falar com você, e eu corro um risco também do que você vai me falar. Mas a gente se torna rico quando a gente se propõe a fazer isso, porque a gente sabe até onde a gente pode ir com respeito. Sim, exatamente. Sabe? E é sempre você agrega, né? Eu acho, às vezes eu vou numa palestra e eu falo, não sei se vai ser tão boa, mas alguma coisa você traz. Menina, eu falo isso pra todo mundo. O cara fala, mas eu já fui 10 vezes. Eu falo, você vai de novo. Às vezes é uma frase que você, por alguma coisa, precisava colocar na sua engrenagem pra tudo girar. Até um filme que você assiste 2 vezes, você pega a coisa que você não pegou da primeira vez. Ó, na última vez que eu fui no podcast, falei uma coisa pra você, que era 10 negócios de 2 mil são 20 mil. Porque é uma tese que eu levo comigo. Todos os negócios que eu entro, eu buscava isso. Porque eu falava, cara, se eu tiver 20 mil reais por mês entrando na minha conta, tipo, eu consigo viver muito bem. Eu fui um cara que meu pai ganhou a vida inteira R$1.500 por mês. Então, eu ganhar 20 já é, tô na frente de muita coisa. Sim. E hoje, meu estilo de vida, eu penso, agora 10 negócios de 20 mil eu preciso arrumar, que é o que eu tô na busca disso. Então, ampliou a visão. Mas a gente só consegue ampliar a visão se a gente está num ambiente de exaustão. E é o processo do crescimento. Mas você é um cara consistente, porque você tem visão e você
não se acomoda, né? Não, Porque hoje em dia a gente fala muito em motivação. Tem que se automotivar, a pessoa é motivada. Mas eu acho que a motivação é diferente da consistência. E o que eu noto no mundo de hoje é que falta consistência. Por exemplo, você vai fazer uma academia, você treina? Hoje não mais. Mas preciso, tá? Então, mas aí, por exemplo, eu treino. E eu não preciso da motivação, porque a motivação ela dura um mês, né? Depois você vai entrar na preguiça. Então, você tem que ter aquele projeto consistente. Hoje, por exemplo, eu não dormi direito porque ventou na minha casa, eu moro no último andar. Aí eu acordei e falei, caramba, vou cancelar o treino. Eu falei, não, eu vou. Porque eu tenho personal, tô pagando e tal. Aí você acaba saindo melhor do que você foi. Então, eu não fui motivada. Mas eu saí motivada, porque a motivação é uma consequência da ação, é isso né? Aí. Você fez a academia, você fez o que você se propõe a fazer e isso te gera uma motivação. Perfeito. Então, você tendo essa consistência, que a consistência é o hábito. E a gente vive de hábito, né? A gente vive de hábito. Tanto que eu sempre compartilho nas palestras que o meu pai, quando eu comecei a falar de mercado financeiro lá em 2015, né? Ele olhou pra mim, não era a cultura da nossa família disso. E aí ele falou assim, não, Neto, isso daí não é pra você, esquece, tal, não sei o quê. Eu falei, não, pai, deixa eu tentar fazer. Ele falou, não, esquece isso aí. Eu comecei e aí fui embora. Primeiro ano ele não acreditou, segundo ano não acreditou, terceiro não acreditou, quarto não acreditou, quinto não acreditou, as coisas dando certo não acreditou, dei um carro pra ele não acreditou. E tá tudo bem. Mas, isso que você tá falando da consistência é tão verdade que se você chegar no meu pai hoje e falar assim, ô Sérgio, o que o Neto faz? Ele vai falar assim, o Neto, desde criança, tinha a cara do mercado financeiro. Ele era um cara que nasceu pra fazer isso. Mas por que ele me enxerga assim hoje? Porque a minha consistência fez com que ele acreditasse em mim. Eu sempre trago esse exemplo de maneira bem clara. Se chega alguém agora aqui e fala assim pra gente assim, Neto, Cláudia, me empresta R$200, a gente vai olhar e vai falar assim, mas eu não te conheço. Agora, se essa pessoa convive com a gente 1 ano, a gente vê que essa pessoa é esforçada, que ela trabalha bem, que ela tá vendendo brigadeiro todos os dias, batendo aqui na porta do escritório falando, vocês querem comprar um brigadeiro? Querem comprar? E por algum motivo hoje, ela não conseguiu ir embora pra casa, ela precisava dos R$200 pra comprar ingrediente. Ela tá fazendo os 365 dias do ano. E ela chega aqui e fala pra gente, hein, vocês conseguem me ajudar com R$200 e amanhã eu devolvo? O nosso sentimento é outro. É outro. Porque a consistência dela fez com que a gente acreditasse. Porque ela tem credibilidade, né? Exato. Porque ela tem credibilidade. Exato. Ó, a gente tá indo pra uma parte final aqui e eu sempre faço isso. 2 coisas. Uma, primeiro, a Cláudia espiritual. Eu queria que você pudesse colocar o que o espiritual é importante na sua vida, nessa jornada de trabalho. Porque, óbvio, como mãe, o espiritual, eu sempre falo que, acho que principalmente falando pra uma mãe, é muito mais aflorado. Mas trazendo para a parte espiritual, as pessoas colocam sempre como algo muito difícil de conciliar. Como foi isso na sua jornada, Cláudia? Eu não acho difícil. Eu sou uma pessoa que tem fé, né? Uhum. Eu não frequento a igreja sempre, eventualmente eu vou. Mas eu tenho fé e engraçado, desde criança, eu pego os meus diários. Antigamente, menina tinha diário, né? Uhum. E eu pego e eu sempre falo, eu sempre escrevia, eu quero ter cada vez mais amigos, eu quero fazer o bem, Então, eu tinha isso na minha cabeça. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa espiritualizada no sentido de fazer o bem e de pensar. Engraçado, né? O que eu percebo é que quando a gente pensa muito uma coisa e a gente quer muito, um negócio aparece do nada, né? É assim. Às vezes, eu visualizava alguns apartamentos que eu morei muito antes. Assim, no carro. Nossa, e eu falava assim, nossa, aí o meu ex-marido falava, tá louca, você não vai ter isso, tal. E eu falava assim, não, eu vou sim. Mas é um negócio que a vida dá uma guinada, muda de um jeito que aparece como mágica, né? É assim. É claro que você é um empreendedor, você tem um monte de projetos aí e você trabalha muito. Não é que acontece milagrosamente, mas é que a vida dá um jeito daquilo se viabilizar, né? Porque é tanto não fazendo, tipo assim, que vai acontecer, eu já vi que vai acontecer. Uhum. Mas esse processo é tão árduo que quando acontece, eu acordei amanhã, vai ter alguém me ligando e falando, Sim. é isso. Aí você fala, nossa, como é que aconteceu isso? Mas você já vem trabalhando nesse processo há muito tempo. Aí depois ele acontece rápido, de uma hora para outra, até quando você menos espera, mas você já estava com aquilo, você já estava dando algumas voltas para chegar naquele lugar, né? Exato. E eu queria que você pudesse dar um recado especial para 2 pessoas, para você levar. Uma, obviamente, é para sua filha e para o seu marido, mas num formato assim. Para o seu marido, você pode falar nessa câmera aqui do jeito que você quiser. Uhum. Por quê? Qual que é a ideia desse momento aqui? É porque todas as vezes que alguma coisa na sua casa
acontecer, uma memória que venha lembrar, você vai pegar esse episódio, você vai lembrar o que você falou. E a mesma coisa pra Catarina. Catarina hoje tem 18 anos, daqui a pouco ela vai ser uma super médica, ela vai estar muito conhecida, a mãe dela vai estar um pouco mais velhinha, e aí ela vai poder olhar e vai estar aqui nesse episódio. Você vai falar assim, filha, coloca no YouTube no minuto tal e eu tenho uma mensagem pra você. Que mensagem você colocaria pra essas duas pessoas? Então, para minha filha, eu falo toda hora isso para ela. Como uma mãe preocupada e focada na saúde, eu falo para ela, cuida, se cuida. Porque eu sempre falo, você vai ficar com esse fígado, com esse rim, com esses dentes, com esses órgãos todos até os 100 anos de idade. Então, cuida disso, cuida do seu corpo, cuida da sua alma, cuida do que você vai falar, do que você vai fazer, porque a gente é a mesma pessoa até os 100 anos. Então, a gente fica com essas sequelas, né? Você tá aqui, você pega o carro que nem um doido e acaba com sua vida, Exato. né? Então, eu sempre falo para ela, se cuida, no sentido de cuidar mesmo, né? Prestar atenção no que você vai colocar dentro do seu corpo, com quem você vai conversar, o que você vai fazer. E pro meu marido, eu também falo sempre isso, eu sempre falo, cuida da minha felicidade, que eu cuido da sua. Porque eu acho que um casal, ele não tem que cuidar de si, né? Não é eu vou cuidar de mim, você cuida de você. Eu tenho que fazer alguma coisa para deixá-lo feliz, tenho que cuidar da felicidade dele e ele cuidar da minha, porque assim a gente vai ficar muito bem, né? Se eu pensar na felicidade dele e ele pensar na minha, a gente vai ficar cada vez mais unido e a gente vai sentir essa reciprocidade, porque a pior coisa é a falta de paz, né? Quando uma pessoa, tô olhando só para o meu umbigo, e aí fica uma cobrança. Então, se eu fizer aquilo que eu sei que ele não vai gostar, porque, né? E se ele fizer o que eu não vou gostar, a gente vai viver em pé de guerra. É verdade. Né? Então, é importante que a gente cuide um do outro pra gente estar alinhado, né? Alinhado. Meu, essa frase pra mim ficou... Você cuida de mim, que eu vou cuidar de você. E é isso aí. Cada um, eu cuido da felicidade dele, ele cuida da minha, né? Cara, eu vou usar nas palestras de casais, hein? Ei, se for levar pra igreja, isso daí. É verdade, você cuida da minha felicidade que eu cuido da tua. Porque é muito empático. Muito legal isso. É muito leal isso, né? Isso é uma lealdade. Mesmo. Bom, Cláudia, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu te cumprimentar assim direitinho. Você é uma pessoa incrível. Não tem problema. Você é uma pessoa incrível, que eu sou muito fã mesmo. Aquele dia, eu tava esperando por esse dia mesmo, porque aquele dia eu conheci e se vocês podem sentir através das redes sociais, do YouTube, como é a energia dessa mulher, e é sim, desse jeitinho mesmo, assim. E eu tenho o prazer e a honra de poder ver esse momento, então eu quero te agradecer. Dizer pra Catarina, sim, tua mãe é uma pessoa incrível demais. Eu não sei o que já te falaram dela, mas eu posso afirmar, o pouco que eu vi, todas as vezes foi da mesma maneira. Acho que a gente se viu pontualmente pouquíssimas vezes, sim. que dá pra contar na mão, assim, mas todas as vezes foi muito enérgico. Sim, a gente é intenso. Né? Meu Deus do céu, muito, assim, muito enérgico. Eu sou muito feliz por isso. Tenho certeza que isso faz parte hoje da minha memória. Sempre comento com todo mundo que no NPcast aqui é como se fosse um grande mosaico e várias pecinhas de várias pessoas que complementam a minha vida. Bom, você que tá escutando isso em casa, faz o seguinte, compartilha, curte, deixa um comentário aqui, manda um recado para a Cláudia. Cláudia, quer que eu deixe o teu Instagram pra falar pra galera? Coloca as tuas mídias sociais, tudo. Cláudia Duarte Cunha, meu Instagram. Boa. Depois a gente vai deixar aqui também, com certeza, no rodapé pra ficar mais fácil pra vocês. Galera que tá escutando isso no Spotify, não é pra você parar, se você estiver dirigindo, não é pra parar pra digitar agora. Mas já deixa anotado, clica no coraçãozinho, porque você vai favoritar e assim que você chegar em casa, você será notificado. Bom, muito obrigado, Cláudia, mais uma vez. Muito obrigado a todos de casa. Se preparem que tem novos episódios, tem muita novidade chegando e fique de olho aqui no NPcast. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.